Hoje vamos refletir sobre uma pergunta crucial. Os dons espirituais cessaram ou continuam ativos nos dias de hoje? Existem muitas vozes dizendo que os dons cessaram, que foram apenas para os tempos dos apóstolos, mas o que nos importa é o que a Bíblia diz. Comecemos por 1 Coríntios 12, versículo 4 até o 11. Abra sua Bíblia e juntos vamos deixar a Bíblia falar. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. A palavra está dizendo que os dons vêm do Espírito, e ele reparte a cada um como quer. Não há indicação de que ele cessaria de repartir. Isso é atual, isso é presente. E quem determina isso não é o homem, é o Espírito. Alguns dizem que os dons cessaram com a morte dos apóstolos ou com o fechamento do cânon bíblico. Mas essa doutrina, chamada cessacionismo, não encontra base firme nas Escrituras. Vamos examinar outro texto. Vamos para 1 Coríntios 13, versículos 8 ao 10. Abra sua Bíblia e juntos vamos deixar a Bíblia falar. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Alguns usam esse texto para dizer que os dons cessaram. Mas veja, Paulo está falando que os dons cessariam quando viesse o que é perfeito. Pergunto, o que é perfeito já veio? Vemos um mundo perfeito? Temos conhecimento pleno? Vemos face a face, como diz o versículo 12? Não, ainda estamos em parte. Logo, os dons ainda são necessários. Vamos confirmar isso com 1 Coríntios 1, versículos 6 e 7. Abra sua Bíblia e juntos vamos deixar a Bíblia falar. Como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo que os dons estarão presentes até a volta de Jesus. Você ouviu bem, até a manifestação de Cristo. Isso ainda não aconteceu, então os dons ainda continuam. Vamos olhar o que Jesus disse sobre isso. Marcos 16, versículos 17 e 18. Abra sua Bíblia e juntos vamos deixar a Bíblia falar. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Jesus não colocou prazo. Ele disse, seguirão aos que crerem. Ele não disse, apenas os apóstolos. Então, se você crê, os sinais seguem. Os dons continuam. Agora observe o que Pedro falou no dia de Pentecostes. Atos 2, versículos 16 ao 18. Abra sua Bíblia e juntos vamos deixar a Bíblia falar. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Pedro explica que o que aconteceu ali era cumprimento de profecia e que esse derramamento era para os últimos dias. Estamos nos últimos dias ainda. Logo, o derramamento continua, a profecia continua, o dom continua. Atos 2, versículo 39. Abra sua Bíblia e juntos vamos deixar a Bíblia falar. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a quantos Deus nosso Senhor chamar. Todos os que o Senhor chamar. Isso nos inclui. Isso inclui crentes de hoje. A promessa não era só para os primeiros cristãos. Era para todos. Mesmo com toda essa clareza bíblica, há quem diga que os dons causam confusão, que são emocionais. Mas Paulo, que ensinou sobre ordem no culto, também escreveu sobre dons. 1 Tessalonicenses 5, versículos 19 e 20. Abra sua Bíblia e juntos vamos deixar a Bíblia falar. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. O apóstolo sabia que havia abusos, mas não mandou cessar os dons. Ele mandou provar e reter o bem, não extinguir, não desprezar. Lucas 11, versículo 13. Abra sua Bíblia e juntos vamos deixar a Bíblia falar. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O Espírito é dado hoje, e com ele os dons. Jesus não disse que só os primeiros receberiam. Ele disse que o Pai daria o Espírito aos que pedirem. Por isso, afirmo com convicção, os dons não cessaram, eles continuam. O Espírito ainda opera. A palavra não nos deixa dúvida. E se essa mensagem já está falando com você, deixe aí nos comentários a sua opinião.
Você crê que os dons continuam? Já teve alguma experiência com os dons do Espírito Santo? Eu vou ler todos os comentários com carinho. Aproveita também e se inscreve no canal, porque aqui nós deixamos a Bíblia falar. E se esse vídeo está edificando sua fé, dá um joinha, porque isso ajuda o conteúdo a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa verdade. Agora vamos continuar, porque a palavra ainda tem muito a nos mostrar. Versículos 11 até 13. Abra sua Bíblia e juntos vamos deixar a Bíblia falar. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Veja, esses ministérios e dons foram dados até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito. Já chegamos nisso? O corpo de Cristo já está perfeito e plenamente edificado? Não. Então, os dons continuam. Romanos 11, versículo 29. Abra sua Bíblia e juntos vamos deixar a Bíblia falar. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Ou seja, quando Deus dá dons, Ele não se arrepende. Ele não toma de volta. Ele não cancela. Se Ele derramou o dom sobre a igreja, esses dons permanecem. E você, irmão e irmã, talvez esteja se perguntando, mas por que hoje vemos menos manifestações dos dons? A resposta é simples. Porque há menos busca, há menos entrega, há mais incredulidade, mas o Espírito não mudou. Ele ainda opera. Hebreus 13, versículo 8. Abra sua Bíblia e juntos vamos deixar a Bíblia falar. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Se Ele é o mesmo, o Espírito também é o mesmo. Os dons também são os mesmos. Ele continua curando, continua falando, continua agindo, porque a sua palavra é viva. Não se deixe enganar por doutrinas que dizem que Deus parou de agir. Deus não parou de agir. O Espírito não se aposentou. O reino de Deus não virou teoria. Ele continua sendo poder. 1 Coríntios 2, versículo 4. Abra sua Bíblia e juntos vamos deixar a Bíblia falar. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Paulo pregava com poder. Não era só com teologia, era com manifestação do Espírito. E isso é para nós hoje também. Por isso, não tenha medo dos dons, não rejeite os dons. Ore, busque, consagre-se e creia. Porque o Espírito ainda está se movendo e os dons continuam sendo derramados sobre os que creem.